nos nossos canais aí de vídeo da associação, né? Então, para quem não tiver a oportunidade de estar conosco agora. Eu acho que eu queria apresentar um pouquinho dos dois só inicialmente, né? Eles acho que vão falar um pouquinho da empresa deles inicialmente. O Marcelo Pizzinato e o Paulo Hafner, eles são profissionais aí com cerca de 30 anos de experiência aí no mercado, né? No mercado de avaliação de riscos, consultorias, né? Análise de gestão, gestão de riscos, né? Treinamentos, né? Tanto presenciais aí como online. Então, metodologias híbridas eles estão muito acostumados a fazer, né? Eles trabalham numa consultoria que chama ActShare, são sócios, diretores dessa consultoria. Fizeram uma apresentação para a gente já em uma oportunidade da Brasf, e a gente achou que pode fazer muito sentido para os nossos associados e profissionais do ramo aí estarem conhecendo um pouquinho o trabalho deles, tá? Então, aí, acho que, antes de mais nada, vou dar as boas-vindas a eles, né, e desejar aí um bom seminário, um bom webinar aí para todos, né? Eu vou fazer o Hafner agora como host para seguir tocando aí a nossa apresentação dos slides daqui para frente. Eu reforço aí a lembrança aí de estar mutando os microfones de todos, né, para a gente evitar aí a questão de chiado e ruído e atrapalhar os colegas. Bom, Paulo, está contigo, meu amigo. Boa sorte, estamos aqui na sala. Beleza, boa sorte. Vamos lá. Valeu. Para vocês, está tranquilo a projeção do slide? Tudo bem? Legal, então vamos lá. Bom, pessoal, a ideia é a gente falar, né, sobre uma norma, né, a ISO 55001, que está na versão 2014, né, e que fala sobre sistemas de gestão de ativos. Ela é uma norma, embora, acho que não dá mais para dizer que é relativamente nova, né, porque ela já tem 7 anos no mercado, mas é uma norma muito pouco conhecida e ainda muito pouco utilizada pelas empresas, né, aqui no Brasil. Eu fiz o primeiro projeto dessa norma em 2018 e, na época, a gente só tinha uma única empresa, né, que era a ASGT, certificada por essa norma, né? Eu acabei fazendo, então, 3 projetos, né, em sequência em hospitais aqui de São Paulo. Foram, basicamente, a segunda, a terceira e a quarta certificações no Brasil, né? Então, a partir, acho que 2019, mais ou menos, ela começou a ganhar bastante força no mercado, né? E é uma norma, como vocês vão ver, bastante interessante, né, para as organizações em geral, né, mas especificamente para aquelas organizações que dependem muito, né, de máquinas, equipamentos, né, enfim, dos ativos, né, que ela possui. Rapidamente, só para vocês entenderem quem nós somos, né, nós constituímos a ActShare, essa nova consultoria, aí, em outubro do ano passado. Então, como o Marcelo costuma brincar, é uma consultoria nova, mas que já nasce com 4 profissionais com mais de 30 anos aí, né, cada um dentro do mercado. O Marcelo... Na verdade, eu não brinco assim, né? Bom dia a todos, né? Eu brinco brincando mesmo, né? É uma empresa nova cheia de gente velha, né? É isso aí, com muita experiência, prefiro dizer. Experiência, lógico, né? É isso aí. Então, o Marcelo é engenheiro, tem 30 anos de experiência, né? Ele trabalhou 17 anos aí como engenheiro, como executivo, né? E nós já trabalhamos juntos, eu e Marcelo, há 15 anos, né? Que ele tem aí de consultoria e como instrutor, né? É especialista em sistemas integrados, né? E tem várias ferramentas aí mais técnicas, né? Que é uma praia aí que o Marcelo costuma navegar muito bem, né? Eu já sou um cara mais generalista, mais focado em gestão mesmo, né? Embora a minha formação seja engenharia metalúrgica, né? Se dá para dizer que eu sou alguma coisa, eu sou especialista em sistemas integrados, né, juntando aí várias disciplinas, como chama isso, né? Qualidade ambiental, gestão de energia, saúde e segurança, segurança de alimentos, enfim. Várias disciplinas aí que podem juntas, né, compor um sistema de gestão integrado. Tenho 3 pós-graduações, como vocês podem ver aí no slide, né, e só não tenho mais porque minha mulher não deixa, né? Diz que eu já estudei demais, né, mas é uma coisa que eu tenho paixão aí, né? Não posso ver um livro, não posso ver uma fonte de informação, que eu já estou fuçando, tentando aprender alguma coisa. Bom, na ActShare a gente definiu, né, dentro do nosso planejamento estratégico, propósito, missão e visão, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira lá, né, o propósito, né? A gente tem um foco muito grande, né, em impulsionar as pessoas, em fazer trabalhos, né, que a gente consiga fazer
o desenvolvimento profissional das pessoas, porque a gente acredita que a empresa nada mais é do que um grupo, né, de pessoas que se reúnem com determinado objetivo, com determinado propósito, né? E são as pessoas que conseguem, né, impulsionar as empresas, fazer com que elas tenham aí os resultados desejados, né? Todos nós lá na ActShare gostamos muito de estudar, né, gostamos muito de desenvolver conhecimentos, né? Basicamente, a gente está no mercado onde a gente vende conhecimento através de vários meios, né? Que seria a parte de assessoria ou consultoria, né? Coaching, treinamento, essas coisas, né? E a gente tem muito nessa ideia, né? A gente vê aí na visão, né? De trabalhar muito como um grande parceiro aí de caminhada, né? Ajudar as pessoas realmente a se desenvolverem, né? E ter uma relação de longo prazo, né? Muitas vezes, além da relação empresa-empresa, né? A gente se preocupa muito e se dedica muito à relação profissional-profissional, né? Então, é muito comum as pessoas entrarem em contato com a gente, mesmo que não tenham contratos, né, ativos com a ActShare, né? E a gente acabar ajudando de alguma forma dentro daquilo que a gente pode. Bom, vamos fazer uma breve introdução aí, né, do assunto de hoje, né? A gente pode fazer uma reflexão, né, em relação a essas 3 perguntas aí que estão na tela de vocês, né? A primeira, o que são ativos, né? A segunda, o que significa, né, fazer uma gestão de ativos? E o que é um sistema de gestão de ativos, né? São 3 coisas aí diferentes, né? Refletindo sobre elas, né, a gente pode dizer que um ativo é um item, né, um algo, uma identidade, ou entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. E aí a ideia da gente fazer uma boa gestão, né? Muitas vezes uma boa gestão de ativos faz com que a empresa tenha capacidade de ter um negócio continuado, né, um negócio sustentável, né? Normalmente, quando a gente fala de ativos, né, e é o grande foco da ISO 55001, a gente está falando dos ativos tangíveis, né, máquinas, equipamentos, estruturas de TI, etc., né? Mas a gente também pode fazer a aplicação dos requisitos da norma para ativos não tangíveis, né? Durante um certo tempo, a gente até pensou na aplicação da ISO 55001 para fazer a gestão de conhecimentos da ActShare ou de clientes nossos, né? Mas hoje já existe uma outra norma ISO, que é a ISO 30401, de 2018, né, que fala especificamente sobre gestão de conhecimento, né, que é um ativo intangível, né? E o que seria, então, a gestão de ativos, né? Seria uma atividade coordenada, né, dentro de uma organização, coordenada com o próprio planejamento estratégico ou com outros sistemas de gestão que existam na organização, e o foco é obter valor, né, a partir dos ativos, né? A partir desses ativos que estão dentro do escopo, né? Dentro do guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva, né? dessa gestão de ativos. E o sistema de gestão de ativos a gente pode, né, entender como sendo um conjunto, né, de elementos, de processos que se interrelacionam, né, que interagem entre si, né, e ajudam a organização a ter uma boa gestão de ativos, né? Ajuda a organização a obter valor, né, a partir dos ativos que ela está fazendo a gestão, que ela está gerindo ou gerenciando. Aqui, nessa figura, é uma figura da própria norma, né, a gente vê aí uma estrutura de relações, né? Então, começando de fora para dentro, a gente vê aí a gestão organizacional, né, a preocupação em gerar resultados de negócio, em ter um negócio sustentável, né, em ter a continuidade do negócio, né? Dentro disso, se insere a gestão de ativos como um dos componentes, junto talvez com gestão da qualidade, gestão de saúde e segurança, gestão ambiental, né, gestão dos próprios recursos humanos, né? Quer dizer, entre as diversas gestões, a gente pode ter aí as gestões de ativos, né? Para que a gente possa ter uma boa gestão de ativos, entram os requisitos de um sistema de gestão de ativos, né? E esse sistema de gestão de ativos vai gerenciar tudo aquilo que ficou colocado dentro do escopo que foi proposto para o sistema, né? E quando se fala em escopo, a gente está falando também, né, em ter um portfólio ou uma carteira de ativos que vai ser gerenciada. Então, aí a gente vê basicamente, através dessa figura, né, como as coisas acabam se conectando, né? Basicamente, então, olhando agora ao contrário, né, de dentro para fora, a gente pode concluir que um sistema de gestão de ativos alavanca a capacidade da organização, né, gerir os seus ativos e atingir os resultados organizacionais.
Como todo sistema de gestão, né, a opção, né, pela implantação de um sistema de gestão de ativos é uma decisão estratégica da organização. Essa figura que vocês estão vendo é um modelo de planejamento estratégico da Escola de Design, né? Para quem trabalha aí com sistemas ISO, vocês vão reconhecer aí duas cláusulas, né, que tem praticamente em todas as normas ISO, né? A cláusula 4.1, contexto organizacional, e a cláusula 4.2, que fala sobre a identificação e avaliação das necessidades das partes interessadas, né? Então, na parte de cima dessa figura, a gente vê uma análise do contexto organizacional, né? E, em seguida, a criação da estratégia da empresa, estratégia da organização como um todo, né? E aí a gente pode, na criação da estratégia, não apenas considerar, né, as questões de contexto, mas toda a parte de responsabilidade social e os valores, né, a cultura organizacional. A gente vê muito aquela coisa do ESG sendo falada hoje, né, como valor aí das empresas que estão, por exemplo, dentro do mercado de capitais, com ações aí dentro da bolsa, né? E quando a gente fala de criação de estratégia, né, a gente está falando de uma coisa bem ampla, né, que é como a empresa vai atingir os seus resultados, como a empresa vai conseguir, né, ter sustentabilidade em longo prazo. Para que a gente possa dar atendimento a essas estratégias, a gente precisa de diversos planos táticos, né? E aí é que se encaixa, né, dentro dessa estruturação dos planos táticos, os sistemas de gestão. Então, no momento de execução da estratégia, a pergunta que a gente pode fazer é: quais são os sistemas de gestão que são necessários, né, para que a empresa possa atingir as suas intenções, né, os seus objetivos estratégicos? Então, passa a ser uma decisão estratégica quais são os sistemas que vão ser adotados pela empresa, entre eles o sistema de gestão de ativos. Pensando nisso, né, aqui puxando um pouco da sardinha para a nossa brasa, né, a gente tem... Paulo, desculpa te Oi. interromper, só uma observação. Eu deixei você como host, tem umas pessoas que você precisa admitir para dentro da sala, que estão tocando a campainha aí, acho que você não está ouvindo, eu te mandei um chat, você não ouviu. Desculpa, não cara, eu mesmo. devia ter feito o contrário, me desculpa, cara. Desculpa interromper aí, Deixa mas eu é que só tem o ver pessoal aqui. tocando a campainha aqui no meu celular, aqui, desculpa. Vamos lá. Admite Beleza. all lá em cima, ou admitir todo mundo. Valeu. Admite all, está aqui. Beleza, já vou deixar até aberto aqui, de vez em quando já vou dando uma olhadinha. Bom, então, pensando nisso, né, nós da Actiano criamos esse programa Giro, né, que é Gestão Integrada de Riscos Organizacionais. Né? Porque a gente já começa falando de risco. Né? Porque, basicamente, se uma empresa que tem capacidade de gerenciar bem os seus riscos organizacionais, é uma empresa que tem capacidade de ter um negócio continuado, de ter um negócio sustentável. Né? Então, basicamente, a partir do planejamento estratégico, do contexto organizacional, a gente vê aqui na parte de baixo da figura, né, a gente pode definir quais seriam os sistemas, né, a serem considerados aí no plano tático da organização. E aqui fica o destaque, né, dentro da nossa metodologia, né, para o sistema de gestão de ativos, que é o que a gente está conversando, né, objeto do nosso bate-papo de hoje. Né? Bom, e aí a gente tem a norma ISO 55001, como eu coloquei para vocês, né, como uma norma que estabelece aí requisitos, né, para que a gente possa montar um bom sistema de gestão de ativos. Basicamente, o que essa norma ISO 55001 propõe? Né? Primeiro, ela especifica os requisitos para um sistema de gestão de ativos, né, que esteja dentro aí do contexto de cada uma das organizações. Ela pode ser aplicada, né, a todo tipo de ativo, né, e por todos os tipos e tamanhos de organizações. A gente já fez, né, projetos de implantação de sistemas de gestão de ativos, como eu disse para vocês, em 3 hospitais, no Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, lá em Brasília, quer dizer, toda a infraestrutura, né, onde tem os servidores, né, que trabalham no processamento de dados lá, basicamente todas as contas, né, todas as transações bancárias passam por esse Centro de Processamento de Dados. Né? São, para vocês terem uma ideia de tamanho, são 2 lajes de 1.440 metros quadrados cada uma, né, de servidores. Então, existe um sistema de gestão de ativos, né, com tudo aquilo, né, o portfólio de ativos considera tudo aquilo que é necessário para que os servidores funcionem de forma adequada. Um outro projeto que a gente gosta muito de citar, né, é uma usina hidroelétrica na região de Palmas, no Tocantins. Né, a gente fez o projeto completo
né, com todos os ativos pertencentes a essa usina. Então, veja, eu falei de hospital, falei de usina hidrelétrica, falei de centro de processamento de dados, né? Poderíamos falar de uma empresa, uma indústria, né, de máquinas e equipamentos, uma indústria de autopeças, né? Enfim, qualquer empresa, né, que entenda que gerir os ativos é importante para a sustentabilidade do negócio poderia estar utilizando aí os requisitos da 55.001. E, como eu já disse... E deixa eu aproveitar, Hafner, só Claro, para fica à vontade. dar um gancho aí, eu acho que muito mais é para vocês, né? Uma coisa é ter um ativo que eu utilizo para poder processar e gerar um produto propriamente dito, tá? Outra coisa é ter um ativo para eu poder fazer negócio com o ativo. Também, é claro. Uhum. Eu alugo um ativo. Exatamente. E viver dele. Viver dele. E viver dele. É isso aí, isso aí. Os então, nossos sócios aqui, grande parte aqui, são rentistas. Exatamente isso. Muito bem colocado, Marcelo. E eu acho que o impacto disso daí no negócio de vocês é, com certeza, muito maior. Né? Até porque está dentro daquela configuração de empresa, né, que depende ou que tem nos ativos algo muito importante. Né? Então, realmente é bastante interessante, Marcelo, muito bem colocado. Né? E a gente vê aqui no último ponto, né, que ela é utilizada, né, para gestão de ativos fixos, que faz muito sentido aí, né, quando a gente pensa no modelo ou no tipo de empresa que vocês trabalham. Né? Bom, seguindo, a gente tem aqui uma figura que mostra como é a estrutura da ISO 55001. Né? Assim como acontece com as outras normas ISO, né? A gente pode citar em especial a 9001, que é a mais conhecida, né? A norma de gestão da qualidade, mas também poderia ser o mesmo raciocínio para a ISO 14001 de gestão ambiental. Né? A gente tem 10 cláusulas, né? Da cláusula 4 ou 10 seções, né? Da seção 4 até a seção 10, a gente tem o conjunto dos devs, né? Das obrigações a serem atendidas aí pela empresa. Né? A primeira começa com a parte de análise de contexto organizacional, e aí o modelo da escola de design serviu de base, né, para a elaboração dos requisitos dessa seção. E se vocês forem pegar as outras seções, né, olhando agora a figura, a gente vê a estrutura, né, do ciclo PDCA. Então, basicamente, é um PDCA tradicional, né? A gente tem lá a parte de planejamento, né, que está na seção 6, a parte de suporte e operação na seção 7, toda a parte de avaliação de desempenho, né, de monitoramento, medição, né, análise, avaliação está dentro da seção 9, e na seção 10, os processos de melhoria, né, de ações corretivas. O que tem talvez de diferente de uma figura tradicional de PDCA, né, é que a gente tem a liderança como centro. Né? Qual é a ideia? É que a liderança, a alta direção, né, os gestores da empresa se façam presentes, né, e liderem, né, sirvam de exemplo para cada uma das fases do ciclo PDCA. Então, ela é uma norma muito lógica, né? Ela é uma norma que tem a mesma estrutura de outras normas ISO, o que acaba facilitando, né, a sua implantação, principalmente para as organizações, né, que têm outros tipos de sistema de gestão já implementados. Tá? Então, fica fácil a integração, ela é uma norma totalmente compatível. Né? Bom, e quais são os pilares? Rafiner, volta para aquela figura que eu acho que é uma coisa interessante, aí eu gostaria de dar uma discutida com o pessoal. Tá? Primeiro que quando a gente fica falando muito de norma, parece que a turma tem uma aversão aí com relação à norma. Tá? Mas vamos entrar no mundo real. Né? O mundo real qual que é? Né? A primeira pergunta que a gente faz é: o que vocês entendem por contexto? É uma pergunta simples. O que é um contexto? Então, quando nós analisamos o contexto, nós estamos verificando os contextos que são as questões internas e externas. Mas o que significa isso? Questão externa é, por exemplo, quer ver só uma questão externa? É o cenário político no Brasil atual. Isso pode influenciar o seu negócio ou não? É uma oportunidade ou é uma ameaça? Cenário econômico é uma oportunidade ou é uma ameaça? Depende de qual business que você tem. Por exemplo, né, se eu tenho uma dependência muito grande de importação para compra de material, né, no qual eu tenho uma venda extremamente local, do jeito que está o gap do dólar, com certeza é um risco.
Isso é uma ameaça significativa para mim. Agora, se eu exporto somente e eu não tenho uma dependência de importação, isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? Então, isso é uma oportunidade. Então, quando nós falamos de contexto, estamos falando basicamente do contexto externo, que existem metodologias, né, que, por exemplo, o Pestel, né, usando político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Existe Porter também, né, que ele tem mais uma abordagem um pouco mais competitiva. Né? E aí existem também os objetivos das partes interessadas. O que é uma parte interessada? Por exemplo, o acionista é uma parte interessada. Imagina analisando o contexto externo que nós temos. E o seu acionista, que está lá fora, que ele quer um aumento de market share, né, de 3% e um aumento de EBITDA de 5% nos próximos 3 anos, como é que você planeja a ação baseado nesse cenário? Então, é aqui que a gente está querendo, de alguma forma, materializar, é uma análise de risco, que é aquilo que o Hafner falou, para que a gente consiga planejar. E quando a gente fala planejar o sistema de gestão, é planejar a sua organização. A pergunta que eu faço para vocês, como é que você vê a sua empresa daqui a uns 5 anos? Ou como é que você vê a sua empresa daqui a 3 anos? Né? Então, eu preciso elaborar um plano estratégico. Né? Então, aí a gente começa a dar uma coerência com relação aos negócios. Agora, se nós estamos falando do sistema de gestão de ativos, especificamente, que tipo de plano estratégico que eu tinha que estar desdobrando na minha organização para que esse meu sistema de gestão de ativos, o resultado dele seja coerente, por exemplo, com o EBITDA. Suporte um aumento de market share. Que eu traga novas tecnologias. Né? Então, essa é a ideia. Está claro isso aí ou não? Agora, nós falamos muito de norma até aqui, né? E a gente está falando muito de sistema de gestão. O meu ponto de vista é muito simples. Sistema de gestão que não dá resultado para a empresa não vale um centavo do que foi investido. É um bando de papel que não serve para porcaria nenhuma. Então, a gente precisa sentir isso daí também. Precisa sentir isso dentro de um aspecto, vamos lá, dentro de uma perspectiva econômica. E eu tenho que sentir isso dentro de uma perspectiva, por exemplo, de relação de negócio, de fidelização com o cliente. Eu tenho que perceber esse tipo de coisa com relação aos resultados que existem com as demais partes interessadas. Então, essa é a perspectiva que eu estou compartilhando com vocês. Para a gente sair um pouquinho dessa perspectiva de norma, 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 e os caras ficam pensando, é só para certificação. É só para certificação. Meu filho, certificação que não dá resultado para a empresa não vale um centavo do que foi investido. O mercado está aberto, né? Mas todo esse esforço que você está fazendo, ele tem que se pagar. Está claro isso aí ou não, turma? Beleza, Hafner, você concorda ou não? Sim, concordo, concordo. E aí, pegando um pouco do que o Marcelo falou, né, a gente pode trazer para o tema gestão de ativos uma outra pergunta. Né? Como vão estar os ativos da organização daqui a 5 anos? Será que eles conseguem ainda, né, sustentar os resultados da organização? Essa é a ideia, né, de um sistema de gestão de ativos. Agora, por que a gente está falando em norma ISO? Né? A ISO é uma organização internacional de normalização. Ela é dividida em comitês técnicos, tá, com representantes de diversos países. E, desculpa, a ideia é que essas pessoas que fazem parte de comitês técnicos façam um aporte de conhecimentos daquilo que está mais atualizado. Então, seguir requisitos, né, seguir diretrizes e normas ISO, significa estar antenado, é uma possibilidade de se fazer um benchmark, né, daquilo que está acontecendo com outras organizações, com outros países, inclusive. Não é? Por isso é que a gente, quando fala em sistemas de gestão, né, a gente automaticamente associa, né, algum tipo de norma. Né? Por exemplo, bons padrões, né, bons processos de qualidade poderiam seguir a ISO 9001. Né? Se você quer ter um bom sistema de gestão ambiental, você pode seguir os requisitos da 14001. Certificar ou não certificar, essa é uma outra decisão. Né? Você pode ter um sistema de gestão que não seja, né, que não tenha como foco a certificação. Né? Aliás, quando a gente lê o início de cada uma das normas ISO, né, elas falam o seguinte, né,
que a norma serve para certificação ou até para uma autodeclaração da organização. Então, por exemplo, a gente pode imaginar uma organização que atenda os requisitos especificamente da 55001, não queira bancar os custos de um processo de certificação, e ela pode se autodeclarar para o mercado. Olha, eu tenho um sistema de gestão de ativos que atende, né, os requisitos da norma ISO 55001. Você está duvidando? Vem aqui e faça uma auditoria. E aí você vai ver que eu tenho condições de te mostrar o atendimento pleno, né, a todos os requisitos da norma. Então, essa preocupação com certificação ou não, eu acho que a gente pode talvez até chamar de subproduto, né? O importante é que a gente tenha um sistema de gestão de ativos ou qualquer outro, né? E que, a partir dele, a gente consiga, né, contribuir, né, alavancar os resultados de negócio, né, a gente consiga apoiar, né, a sustentabilidade da organização ao longo do tempo, né, do tempo que ela está dentro do mercado. Acho que é isso, né, Marcelo? Beleza. Seguindo aí, né, a gente pode pensar aí nos pilares, né, que compõem aí um sistema de gestão de ativos. O primeiro é valor, né? Entender que os ativos existem na organização para proporcionar valor, né? Para a própria organização, né, para os acionistas, para a alta direção, né, mas também para qualquer outra parte interessada, né? Um cliente, enfim, todas as partes interessadas, dentro até da ideia aí que o Marcelo colocou para vocês. Um segundo ponto importante é o alinhamento, né? A gestão de ativos ela tem que traduzir os objetivos organizacionais. Então, ela vai pegar os objetivos organizacionais, né, e transformar isso em decisões técnicas, em decisões financeiras, né, em um planejamento, né, que dentro da área de administração aí a gente chama de planejamento tático, talvez operacional, né? Então, basicamente, a gente parte dos objetivos organizacionais e faz decisões ou toma decisões técnicas e financeiras, né, para ajudar o alcance desses objetivos organizacionais. Então, todo bom sistema de gestão, o sistema de ativos entre eles, né, precisa estar muito bem encaixado, né, com as demandas aí, né, do planejamento estratégico, do planejamento organizacional. O próximo pilar é a garantia, né? A gestão de ativos tem que garantir aí que os ativos vão cumprir os propósitos requeridos. Se a gente está falando de uma fábrica, o propósito é o uso dos ativos para produzir algum tipo de produto, não é? Se a gente está falando de uma empresa no perfil de vocês, né, esses ativos têm como propósito gerar receitas, né? Então, a gente precisa ter garantia de que os ativos vão estar em bom estado, né, vão ser aceitados pelos clientes, né, e que vão cumprir o propósito designado aí para eles, né? O próximo pilar fala sobre disponibilidade, que é um dos grandes alvos de um sistema de gestão de ativos, né? Esses ativos têm que estar sempre disponíveis, né? Ele tem que estar sempre com capacidade de desempenhar suas funções, né? Aquilo que se espera deles, né? Então, esse é um ponto importante, sempre trabalhado aí em todos os sistemas de gestão de ativos. O próximo é a parte de riscos e oportunidades. Inclusive, isso é uma coisa presente, né, em todos os bons sistemas, né? E é por isso que a gente fez aquele sistema corporativo chamado de GIRO, né? Gestão Integrada de Riscos, né, Ocupacionais. De riscos organizacionais, desculpa. Então, a ideia, né, é que a gente tenha controles, que a gente tenha monitoramentos, né, que sejam capazes de reduzir os riscos, né, os riscos dos processos, os riscos dos próprios ativos, né, para níveis que sejam aceitáveis para a organização. E aí a gente pode chamar atenção para o seguinte, né, uma organização é diferente da outra, né? As culturas organizacionais são diferentes, né, de uma organização para outra. Então, o que é um nível aceitável para a organização pode não ser aceitável para uma outra organização. Depende muito do apetite ao risco que essa organização tem. Então, o que é importante aí? Né? É que a gente tenha modelos, né, de análise de riscos e oportunidades, né, que estejam alinhados aí à cultura organizacional. O próximo ponto, o próximo pilar é a parte de custo operacional, né? Não adianta a gente ter uma alta disponibilidade, né, uma alta confiabilidade dos ativos, se isso custar além do que a organização tem condições de bancar, né? Então, a parte de gestão de ativos tem que ser também capaz, né, de contribuir para a redução do custo, né, de produção, de prestação de um serviço, né, e a obtenção, né, do retorno
financeiro desejado, né? O Marcelo até colocou isso aí de uma forma bem bacana aí para a gente, né? Bom, o sistema de gestão de ativos, né, para quem conhece as normas ISO, ele tem algo de diferente, né? A espinha dorsal, né, é um documento chamado de Plano Estratégico de Gestão de Ativos. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Essa sigla SAMP, né, é Strategic Asset Management Plan. É a sigla em inglês, né, para isso, esse texto está em português aí em cima do slide, né? Plano Estratégico de Gestão de Ativos. E aí, o que é esse documento aí, né? Ele é um documento que deriva do plano organizacional. Então, ele é um documento que a gente escreve, né, fazendo a leitura do plano organizacional ou do plano estratégico, né? E ele pode estar contido dentro do próprio plano organizacional ou ser um anexo, né, um plano subsidiário aí a esse plano organizacional. Então, veja, é como se fosse um desdobramento, né? Quer dizer, reforça aquela ideia de que a gestão de ativos tem que contribuir, né, tem que gerar resultados aí, né, que suportem a organização como um todo. Um outro ponto, né, é que o SAMP, né, ele especifica como converter os objetivos organizacionais em objetivos da própria gestão de ativos. E pode ainda mais, né, pegar os objetivos da gestão de ativos e desdobrar isso, né, para os objetivos ou os KPIs de cada processo que compõem aí o sistema de gestão de ativos. Um outro ponto é que o SAMP define uma abordagem, né, para o planejamento das ações necessárias, né, para que os objetivos do próprio sistema de gestão de ativos seja atingido, né? Então, basicamente, a gente tem no SAMP um documento que conta a história, né, de como o plano estratégico, o plano organizacional, foi convertido num plano de gestão de ativos e no planejamento dos próprios processos, né, que compõem aí o sistema de gestão de ativos. Então, basicamente, é isso aí que eu acabei de colocar para vocês, né? Ele descreve como converter os objetivos organizacionais em objetivos da gestão de ativos. Ele mostra, né, esclarece a abordagem, né, para o planejamento das ações necessárias para o atendimento aos objetivos da gestão de ativos e mostra qual é o papel, né, que o sistema de gestão de ativos tem, né, no apoio, né, à realização dos objetivos, né, da organização, da própria gestão de ativos, né? Então, como eu disse para vocês, ele é a espinha dorsal, ele mostra, né, basicamente como a gente sai do planejamento estratégico, passa pelo planejamento do sistema e pelo planejamento dos processos, né, que compõem aí o sistema de gestão, né? Deixa eu aproveitar, o Rafner, deixa eu materializar um pouco para a turma aí, tá? Eu trabalhei numa empresa, né? Na época que a gente trabalhava, aí, né? Se vai precisar. Se precisar, eu já te tem um áudio aí ligado. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Deixa eu falar uma coisa. Eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás, viu, turma? Na época que eu trabalhava, né? Hoje a gente só faz consultoria. O pessoal diz que consultor não trabalha, né? Hoje só conversa, eu já joga conversa fora. Eu já consultor não trabalha, Então, consultor não trabalha, com os outros para trabalhar. Então, vamos lá, vai. Em 1995, eu estava trabalhando em uma empresa chamada FMC, Food Machine Corporation. Tá? Então, dentro da divisão do Food Division, e ela, basicamente, ela fabrica equipamentos para produção cítrica, né? Então, fornece máquinas extratoras, tá ok? Acho que ainda fornece, né? Máquinas extratoras de suco cítrico, né? E a renda, né? Que é rental, divisão de rental, e a renda isso daí para Citrosuco, Citrovita, Cargill, Cutrale, etc. Gente, é um mercado assim impressionante. Isso é ouro líquido, né? É uma loucura, tá? E como esse equipamento é um equipamento que é um processo de arrendamento, que naquela época a gente vendia esse equipamento, acredito que até hoje, estou falando aí de uns 30 anos atrás, tá? Os maiores problemas que nós tínhamos era a preocupação com o aumento da rentabilidade do negócio. Tá? Então, nós tínhamos um objetivo estratégico e era aumentar o EBITDA. Do EBITDA, eu tinha que aumentar o market share do nosso negócio.
Ora, bolas, como é que eu vou fazer isso, aumentar esse meu esse meu EBITDA, perdão, né? E não o market share, desculpa, o market share é 98%, uma coisa absurda, tá? Mas aumentar meu gross margin. E um dos problemas que a gente tinha no gross margin era consumo excessivo de peças de reposição. Então, você tinha um processo de arrendamento, que você tinha mecânicos de manutenção alocados no próprio cliente, que tinha responsabilidade de deixar aquela máquina funcionando durante 24 horas. Então, enxergando o ativo, né, que é a máquina extratora, nós começamos a fazer um trabalho para aumentar a vida útil, né, de peças de reposição. O aumento de vida útil de peças de reposição é resolver problemas de qualidade, né? Por exemplo, a gente via que bucha estava comendo eixo de aço, bucha de bronze vai comer eixo de aço, tem alguma coisa muito errada, né? Tá? Da mesma forma, existia também uma questão de critério de aceitação, critério de substituição de componente. Tá? Da mesma forma, também tinha, dependendo da sazonalidade, existia uma questão comercial, alguns problemas que aconteciam, né, de o pessoal, por exemplo, que fornece laranja, colocar parafuso, etc., e aí quebrava, por exemplo, a máquina extratora. Né? Então, vamos rever a condição comercial também. Então, o que eu estou falando para vocês, o que é? É isso que o Hafner falou. Naquela época, porque a lógica é a mesma, a lógica não muda. A única coisa que muda é que, por uma questão de necessidade de mercado, né, foi criado um padrão de referência, que é uma norma reconhecida internacionalmente, que define determinados critérios e regras com relação à gestão de ativos. Né? Então, o que nós estamos falando aqui, o que é? Como é que eu pego um objetivo estratégico da minha organização, pensando no meu business, no meu negócio, e desdobro isso em ações que sejam ações palpáveis, para poder dar sustentabilidade ao meu resultado. É isso que a gente está falando. Estamos falando disso em 1995. Né? Eu acho que o que você está colocando é exatamente o próximo slide. Não sei se você quer explicar ou eu toco. Ô, Hafner, eu acho que vale a pena fazer a conexão agora. Você pode fazer, cara. Isso. Então, vamos lá. Então, é o que o Marcelo está colocando. Né? A gente parte aqui essa é uma figura da norma também, né? Tem nas normas de apoio da 55, né? Mas a gente parte do plano, né, e dos objetivos organizacionais. Tá? Precisamos, para ter planos consistentes, né, fazer análise do contexto organizacional das partes interessadas, né, que foi a primeira intervenção aí do Marcelo na fala dele. Né? E uma vez que a gente entenda quais são as necessidades da organização, aqui no início do fluxo, né, a gente começa a desenhar o sistema de gestão de ativos, sempre com a intenção, né, de que ele tenha grande capacidade de colaboração para os resultados organizacionais, né, para proteção, para preservação do negócio. Né? E aí o plano estratégico de gestão de ativos é exatamente o documento, né, que vai fazer a leitura dos planos e objetivos organizacionais, traduzir isso em objetivos da gestão de ativos. Né? E a gente tem aqui como um apêndice, né, como um ponto a ser trabalhado aí também, né, a elaboração de uma carta de diretrizes, de intenções, né, que a gente chama aí de política. Né? Agora, não basta a gente ter só os objetivos, né? A gente precisa, de alguma forma, materializar, fazer um planejamento de ações, que é esse próximo passo aqui, né, plano de gestão de ativos, né, de ações que sejam capazes, né, de dar atendimento aos objetivos de gestão de ativos. Uma vez que esses objetivos são atingidos, a gente consegue contribuir, então, para os resultados organizacionais. Né? Uma vez que a gente tenha esse plano elaborado, aí é a ideia do ciclo PDCA mesmo. Né? A gente vai fazer a implementação dos planos, né? Considerando o portfólio de ativos, né? Todos os ativos que fazem parte do projeto, que fazem parte do sistema de gestão, né? E aí, por fim, dentro da ideia do ciclo PDCA, a gente vai fazer a avaliação do desempenho, né, para poder realimentar, né, fazer o AD agir, né, tudo aquilo que ficou lá para cima. Né. O Marcelo falou de uma experiência de uma empresa que ele trabalhou, né, eu tive uma experiência bastante interessante também. Né. Era uma empresa de caminhões fora de estrada. Né. Então, basicamente, qual era o business, né, o negócio deles? Né. Era fornecer serviços de transporte do minério, né, ou para os britadores ou para a pilha de estéreo. Né? Então, basicamente, se a gente imaginar lá uma mineração, né, o trabalho do pessoal, o que o pessoal vendia, o serviço vendido, né,
era o transporte do minério dentro da planta da mineradora. Então, os caminhões, aqueles caminhões gigantescos, né, ficavam fazendo aquele vai e vem o tempo inteiro. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi quando o dono me disse o seguinte: olha, se eu quiser ganhar dinheiro, eu preciso ter um bom processo de manutenção e uma boa gestão dos caminhões. Né? É aí que eu ganho dinheiro. Se eu bobear, né, na gestão desses ativos, desses caminhões, eu posso entrar numa margem negativa, né, e acabar tendo prejuízo ao invés de ter lucro. Né? Até porque são contratos de longo prazo, né, e que têm valores fixados, né, e que valem, obviamente, com reajustes, né, ao longo de anos. Né? Então, basicamente, a grande preocupação do dono, né, do presidente da empresa, era como era feita a gestão, né, dos ativos, né, a gestão desses caminhões, né, passando por manutenção preventiva, manutenção corretiva, tipo de peça que é comprado, enfim, é uma coisa muito parecida, né, com o que o Marcelo colocou aí também. Bom, seguindo aí na apresentação, a gente tem, então, no plano estratégico de gestão de ativos e no plano de gestão de ativos, né, as duas grandes ferramentas, as duas grandes saídas de planejamento, né, de um sistema de gestão de ativos. Basicamente, o modelo, então, né, a gente vê uma figura basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais simples. Né? A gente parte aqui no azul claro do plano e dos objetivos organizacionais, define a missão do sistema de gestão de ativos, ou declara, né, qual o tipo de contribuição que o sistema de gestão de ativos tem que dar para os resultados organizacionais, né? Analisa o contexto do próprio sistema de gestão de ativos, monta um plano estratégico que se traduz depois na parte prática, né, que é essa parte amarela, quer dizer, as ações práticas e como elas vão ser implementadas. E aí a gente acaba trabalhando aí, né, fechando o ciclo PDCA, né, no C, no monitoramento e avaliação, e no agir aqui, que está sendo chamado de melhoria. Né? A mesmo raciocínio a gente vê aqui, mas um pouco mais detalhado. Né? O plano organizacional é constituído aí pelo propósito da organização, o contexto, o plano estratégico, os objetivos organizacionais, né? E a gestão de ativos entra com a missão, partes interessadas, a definição do escopo de uma política, né? No verde aí a definição dos objetivos, né? Enfim, basicamente a mesma figura, né? Mas com um pouco mais de detalhamento aí. Né? Então, basicamente, o que é o SAMP? Ele é um texto, um documento que normalmente chega a 12, 15 páginas, né? Que ele conta, né, a história, né, desse fluxo aqui, desse fluxo que está sendo apresentado para vocês. Né? Então, como eu disse para vocês, ele é a espinha dorsal, né? Mostra exatamente como o sistema de gestão de ativos funciona. Como eu disse, né, a gente parte aí do pensamento estratégico, né, como ferramenta ainda dentro do plano estratégico, a gente pode trabalhar com balança de scorecard, né, quando a gente pensa aí na parte de alta gestão, né, do plano organizacional. E por que eu estou falando um pouquinho sobre essa ferramenta do balanço do scorecard? Né? Porque a gente pode inserir, né, o plano de gestão de ativos ou a gestão de ativos dentro dos próprios objetivos organizacionais, como a gente vai ver agora. Né? O balanço do scorecard é uma ferramenta do Morton e do Kaplan, da Universidade de Harvard. Né? Basicamente, ele propõe que a organização defina disciplinas a serem trabalhadas. Né? E eu mostro para vocês agora na prática como isso funciona. Então, a primeira coisa é a gente pensar na perspectiva financeira. Né? Então, aqui um exemplo didático, né? A organização pretende ter determinados resultados financeiros, reduzir os seus riscos de compliance, né? Ter bons orçamentos, capacidade de atender aí os orçamentos. Para que ela tenha capacidade, né, de atingir aquilo que ela se propõe, né, na perspectiva financeira, ela precisa ter aí uma boa perspectiva de negócios. Né? Então, negócios que sejam capazes de maximizar resultados, o processo de vendas, né, que consiga fazer o aumento de receitas para trazer o equilíbrio financeiro que ela precisa. Né? E ela pode ter ainda, dentro da continuidade de negócio, né, dentro da sustentabilidade, né, o conceito aí de preservação ambiental, né, e até a parte de responsabilidade social, né, lidar com o ambiente de trabalho. Para que a gente possa ter capacidade de ter bons negócios, a gente pode analisar, né, o perfil, né, a perspectiva dos processos internos. Qual é o custo operacional que a gente tem? Tá?
qual é a capacidade da gente melhorar os processos, né? Qual a disponibilidade que a gente tem, né, dos nossos ativos, né? O quão disponíveis eles estão para gerar os resultados necessários, né? Será que existe algum tipo de flexibilidade, né, que eu consiga atender os nossos clientes de forma de maneiras diferentes, né, se assim for desejado, né? E aí a gente pode pensar no seguinte: para que a gente tenha bons processos internos, a gente precisa ter bons ativos, né? E para ter bons ativos, a gente precisa pensar aí em estratégias de manutenção preventiva, de manutenção preditiva, né? Trabalhar com os ativos, né, de forma adequada, né? Quer dizer, que a gente não sobrecarregue os ativos, que a gente não use os ativos para um propósito diferente daquele para o qual ele foi projetado, né? Pensar no ciclo de vida de ativo, né? Quando ele deve ser comprado, né? Quando ele deve ser descomissionado, né? Quando ele deve ser desativado. Então, pensar nesse ciclo de ativos, né? Dentro de uma perspectiva, por exemplo, né? Eu citei de 5 anos, né? E aí, para que a gente tenha uma boa capacidade de gerir os ativos e gerir os processos internos, a gente pode pensar numa outra perspectiva, né? Que vai envolver mais a parte de liderança, né, desenvolvimento, a capacidade de informatização da empresa, a capacidade de inovação. O modelo tradicional do balanço de scorecard basicamente tem 4 perspectivas, né? Financeiro, negócios, processos internos e aprendizado e crescimento. Esses são os termos, inclusive, dos livros, né, do Norton e do Kaplan. E a gente aí na NactShare, né, introduziu uma perspectiva a mais, né, só para trazer algo didático para vocês, né, que é essa perspectiva de gestão de ativos, né? Uma empresa, por exemplo, que depende muito dos seus fornecedores, né, poderia ter uma perspectiva, né, de gestão de cadeia de fornecedores, por exemplo, né? Então, basicamente, aqui a gente tem um desenho, né, do plano organizacional, né, e de como o plano de gestão de ativos pode contribuir para os resultados de negócio. Cada caixinha dessa a gente pode entender, né, como sendo aí um grande objetivo organizacional a ser atingido, né? O Norton e o Kaplan chamam isso aí de objetivos de longo prazo, né? Ou de outcomes, né? Para quem conhece aí a metodologia. Bom, então, quando a gente fala em desenhar um sistema de gestão de ativos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a abrangência dele, né? E aqui a gente vê um caso real do projeto que a gente fez lá na usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, lá perto de Palmas, em Tocantins, né? Então, basicamente, aqui, eles colocaram todos os ativos da usina. Então, o escopo, basicamente, de 100% da organização. Precisa ser assim? Não, não necessariamente. O projeto no hospital envolveu todos os ativos que estão sob responsabilidade da engenharia de manutenção. Então, isso excluiu, né, equipamentos de som e imagem e também toda a parte de infraestrutura de TI. Então, basicamente, a gente pode ter um sistema de gestão de ativos que abranja toda a organização, né? Todos os ativos da organização, ou uma parte desses ativos, a gente pode fatiar, né? Para que isso fique mais claro, né, o próximo passo é a gente definir qual é o portfólio, né? Quais são os ativos que estão inseridos dentro dessa declaração de escopo, né? Então, com isso, na declaração do escopo mais a declaração do portfólio, a gente acaba definindo o que está dentro dessa caixa aí, essa caixa de papelão, né, que seria o sistema de gestão a ser trabalhado, né? Então, são 2 pontos importantes aí, né? Uma vez que a gente conheça, né, o escopo, a gente pode trabalhar no estabelecimento aí de uma política de gestão, né, onde a gente vai ter a declaração das intenções, né, das diretrizes aí, tal qual expresso pela alta direção, né, e quais são os objetivos a serem alcançados, né? Sempre lembrando que esses objetivos devem estar alinhados aí aos objetivos de negócio, né? E devem ser consistentes, né, com as próprias intenções e diretrizes, né, que foram declaradas aí no texto da política. Aqui a gente vê um exemplo, né, do projeto do hospital, né? Do lado esquerdo, aqui em azul mais escuro, a gente vê os princípios que foram declarados na política do hospital, a política de gestão de ativos do hospital. E aqui, do lado mais claro, né, a gente vê quais são os objetivos que medem, né, a capacidade de atender ou não esses objetivos, né? Então, a gente vê que a gente fala aqui sobre manutenções preventivas, a gente fala sobre eficiência operacional, né, a gente fala sobre consumos, a gente fala sobre atendimento a valores orçados, né? Então, vejam, quando a gente olha o conjunto de objetivos, né, a gente vê
uma grande capacidade, né, de contribuição de um sistema de gestão de ativos, né, para os resultados organizacionais, como a gente está insistindo aí com vocês, né? E na última coluna a gente tem só a terminologia dos processos, né? Seguindo, a gente tem outros objetivos aqui, né? Horas executadas por tipo de manutenção, as ordens de serviço que são geradas. A gente vê aqui, né, a parte de preventiva, de corretiva, né? Então, enfim, uma série aí de objetivos, né, que a gente pode estar trabalhando. Aqui tem objetivos que estão relacionados à disponibilidade dos ativos, né, que estão relacionados também à capacidade, né, desses ativos estarem sendo trabalhados, sendo utilizados, né? Então, basicamente, os indicadores de disponibilidade e confiabilidade, né? Atendimentos aos prazos acordados com as partes interessadas, a gente vê aqui também, né? E dentro da parte de pessoas, né, ter bons ativos também ajuda, né, a ter um bom ambiente de trabalho, né? Com isso, a gente tem queda de absenteísmo, diminuição de rotatividade, diminuição de acidentes aí, né? Então, existe uma conexão dos sistemas de gestão de ativos com vários outros elementos aí, né, que a gente vê dentro do mundo organizacional que a gente vive, né? Bom, Ô, Rapper, eu acho que outro Marcelo? ponto que eu acho que é interessante é o seguinte: existe uma palavrinha chamada coerência, né? Isso. Porque não é medir por medir. Aham. Aquele monitoramento que nós estamos fazendo e a medição que a gente está executando, né, ela tem que ser coerente se a forma de eu poder medir ela é coerente com o resultado que a organização quer alcançar. Né? Então, não é Exato. medir por medir. Né? Por exemplo, você vê muito isso no mercado, é uma coisa maluca, só para fazer uma analogia. Né? O pessoal que quer implementar sistema de gestão ambiental e coloca indicador lá, objetivo e meta e redução de papel, entendeu? De consumo de papel. Isso é uma coisa absurda, cara. É simples mesmo, não precisa medir nada, só tirar a impressora da empresa e resolver o problema. Pô, mas se tirar a impressora da empresa, putz, a empresa não funciona. Né? Então, você está medindo o quê, cara? Você está louco? Né? Então, não se engana, né? Então, seja coerente. Tá? Eu acho que essa conexão, eu acho que é o cerne da discussão. Tá? O ser coerente, basicamente, é ter capacidade de responder a seguinte pergunta: como você usa esse indicador para melhorar continuamente o seu processo ou o seu sistema? Né? Quer dizer, se ele não é usado para isso, né, para melhoria, né, é um indicador que talvez não faça sentido. Então, pensando na conexão com os resultados organizacionais, né, como você usa esse objetivo do sistema de gestão de ativos ou de qualquer outro sistema, né? Como você usa esse objetivo, né, para melhorar o teu sistema, para melhorar o teu processo e ter cada vez mais capacidade de contribuir para os resultados de negócio, né? Se a gente consegue discorrer, né, sobre, se a gente consegue ter uma resposta adequada em relação a isso, né, a gente acaba conseguindo despertar, né, o interesse da alta direção no nosso processo, né, no nosso sistema. Agora, se não existe relação nenhuma, né, entre o nosso processo ou o nosso sistema, né, e os resultados organizacionais, muito provavelmente, né, a gente não vai ter aí o interesse da alta direção. Bom, e aí, como não basta ter objetivos, né, sem que isso se traduza em alguma coisa, né, o plano de gestão de ativos é um documento que nada mais é do que um plano de ação, né, onde a gente vai especificar tudo aquilo que é necessário, né, atividades, recursos, prazos, né, tudo aquilo que é necessário para a gente dar atendimento aos objetivos que foram propostos. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, né, assim como acontece com vários outros sistemas, né, o sistema de gestão de ativos propõe aí uma abordagem por processos. Né? Então, essa é uma outra grande vantagem que tem. Né? Ele acaba quebrando um pouco aquela estrutura departamental, né? Acaba propondo o que a gente chama aí de uma empresa matricial, né? E isso acaba fazendo com que a empresa ganhe produtividade, tenha redução de custos, melhore muito o seu nível de qualidade, de flexibilidade, enfim, todas as estratégias aí, né, relacionadas a resultados de negócio. E quando a gente fala de abordagem por processos especificamente para um sistema de gestão de ativos, a gente pode pensar no modelo conceitual de análise de ciclo de vida de ativos. Basicamente, essa figura é uma figura, sei lá, de livro, né? A gente pode falar do processo de especificação do ativo a ser adquirido, né, pela organização.
o próprio processo de aquisição. Dentro dele a gente pode botar aí o comissionamento, o startup, né, o início de uso, né, o zelo por esse ativo ao longo da operação, né, então o apoio que a gente dá ao usuário para que ele use o ativo de forma apropriada e não provoque danos, né, danos que sejam desnecessários, né, que não sejam, por exemplo, relacionados ao desgaste normal de um determinado equipamento, né, e o próprio processo de manutenção. Isso tudo, né, esse ciclo, né, está sendo gerenciado por um outro processo, né, que é o processo de gerenciamento do portfólio de ativos, né? Quer dizer, esse processo de gerenciamento é o que seria a cabeça pensante, né? É aquele que vai determinar quando o ativo precisa ser substituído, né, adquirido, quando ele precisa ser descomissionado, quando ele precisa ser desativado, né? Trazendo aí para a parte prática, né, aqui a gente vê o caso do hospital, né, que tem só um sistema de gestão de ativos, né, ele não é integrado com mais nada, né? Então, a gente vê um processo de gestão de negócios, um processo de gestão estratégica de ativos, que é o que tem o SAMP, né, que desenhou todo o sistema, né? E os processos principais da gestão de ativos passa exatamente pelo ciclo que a gente viu agora, aquele modelo teórico, né? Especificar, adquirir, fazer o apoio operacional, né? A turma da manutenção apoiando, por exemplo, o corpo clínico do hospital, né, no uso adequado dos ativos, a todo o processo de manutenção e o gerenciamento operacional. E tudo isso aqui funciona, né, com a parte de gerenciamento de recursos, elaboração de budget, OPEX, CAPEX, enfim, toda a parte de disponibilização de recursos, a disponibilização de pessoas, né, que sejam competentes nos locais de trabalho e toda a parte de processo de comunicação. Então, basicamente, aqui a gente vê, né, o desenho de um sistema de gestão de ativos com os seus processos. No caso da usina hidrelétrica, eles já tinham um sistema 9001, 14001 e 45001. Eles já tinham um sistema integrado de gestão. Então, qual foi o trabalho lá? Inserir a gestão de ativos, né, de forma que ela fosse mais uma disciplina dentro do sistema integrado de gestão. E aqui a gente vê de novo a conexão do sistema integrado, né, com as 4 disciplinas, colaborando para a gestão organizacional, para os resultados organizacionais. Para quem brinca aí com a ISO 9000, né, tem uma curiosidade. A ISO 9000, ou o Sistema de Gestão da Qualidade, tem um único processo, que é a geração de energia elétrica, né? E aí a gente vê aqui no verde escuro os processos que já existiam, né, de apoio, né? E o que a gente fez foi, com a entrada do sistema de gestão de ativos, dar um detalhamento maior. Aqui no verde claro a gente vê justamente o ciclo, né, de vida dos ativos aí, né? O desenvolvimento, a especificação, né? A aquisição está aqui no verde, que era um processo que já existia, né? Operação, manutenção, e aqui a parte de desativação dos ativos, né? Quando ele deixa de dar o retorno que se espera, né? Ou está com uma tecnologia que não é mais atualizada, que não vale mais a pena entregar, né? E aí a gente passa a pensar na substituição, né? Ou até na desativação pura e simples desse ativo. Lembrando que o processo, né, conceitualmente, é um conjunto de atividades, né, que transformam necessidades a serem atendidas em resultados ou saídas planejadas, né? Então, o conceito básico é de processo, né, que a gente vê em cada uma dessas caixinhas, né, que a gente vê aqui nas figuras anteriores, né? Então, basicamente, é desenhar os processos aí, né, como composição. Dentro de uma gestão por processos, né, é inerente que se faça o gerenciamento dos riscos, né, e o que seria o risco aí? Né? É a incerteza no atendimento dos objetivos, né, a incerteza no atendimento dos resultados esperados. Né? Então, basicamente, a gente tem que identificar quais são os riscos inerentes a cada um dos processos que compõem o sistema de gestão de ativos e também os riscos de cada ativo. A gente vai ver isso aí, algumas tabelas práticas aí, né? E a gente está falando não só apenas de risco, né, mas também daquilo, né, das circunstâncias que podem levar à melhoria de desempenho, né, aquilo que vai, o vento a favor, né, aquilo que nos ajuda a atingir os resultados esperados. Aí isso a gente chama aí de oportunidade. Então, basicamente, fazer a gestão de ativos inclui a abordagem por processos, inclui o gerenciamento de riscos e oportunidades de cada processo e do próprio portfólio de ativos.
Seguindo, basicamente, né, a gente pode ter uma visão mais abrangente, né? A gente tem dentro de um sistema de gestão de ativos um PDCA que gira, né, para que a gente possa abordar os riscos e oportunidades. Em paralelo a ele, a gente tem um outro PDCA girando que aborda o alcance dos objetivos e metas do sistema de gestão de ativos, sempre considerando, né, que um interfere no outro, né? A gente vai analisar o risco de não atender os objetivos e é interessante que a gente trace os objetivos onde estão os maiores riscos, né? Então, basicamente, aqui um alimenta o outro. Até aqui, a gente está falando do gerenciamento da rotina, né? Aquele dia a dia, né, de uma boa gestão de ativos. Mas, em algum momento, a gente pode ter necessidade de mudanças, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Girar o PDCA da gestão de mudanças, né, e também analisar como essa mudança interfere, né, nos riscos e oportunidades que a gente mapeou e no alcance dos objetivos que a gente propôs, né? Então, basicamente, aqui a gente tem os três elementos, né? Os dois de cima do gerenciamento da rotina e esse aqui quando a gente tem algum tipo de mudança a ser trabalhada dentro do sistema de gestão de ativos. Bom, na parte de riscos de processo, né, eu vou até botar a figura como um todo aqui, né, a gente tem um modelo que é do Philip Crosby, né, que a gente chama aí no mercado de diagrama da tartaruga. Né? A gente viu aqui na parte cinza o conceito de processo, né, então um conjunto de atividades aqui dentro da seta, né, que transformam necessidades a serem atendidas pelo processo. Então, aqui subentende-se que a gente conhece quais são os clientes do processo e o que eles desejam, né, o que eles esperam desse processo. E, com base nessas necessidades, a gente pode desenhar quais são os resultados planejados. Aqui a gente já começa a pensar na possibilidade, né, de identificar riscos e oportunidades. Né? A gente já tem os resultados, né, que são esperados por esse processo. Né? Identificar os riscos seria ver quais são as incertezas, né, as incapacidades, né, as falhas que a gente pode ter, né, que possam atrapalhar o atendimento desses resultados. Qual é o conceito do Crosby? Né? Que essas patas das tartarugas aqui, né, essas 4 caixas, as 2 amarelas e as 2 azuis, são fatores de risco. Né? São elementos que, se não forem bem trabalhados no processo, pode fazer com que as saídas não sejam atingidas. Então, basicamente, a gente tem que ter bons critérios de medição, e aí está muito alinhado ao que o Marcelo falou, né? A gente tem que ter medições, monitoramentos, que a gente consiga verificar, né, se as saídas estão sendo atingidas ou não, para que a gente possa, né, atingir esses critérios de maneira apropriada e contínua, né, a gente precisa ter bons métodos de trabalho. E esses métodos de trabalho desenhados de forma apropriada só podem ser trabalhados, né, só podem ser atingidos se a gente tiver uma boa disponibilidade dos recursos físicos e dos recursos humanos. Tá? Então, a falha, a inexistência ou inadequação de recursos físicos e humanos faz com que o método não possa ser executado de maneira apropriada, com isso os critérios não vão ser atingidos. Critérios não atingidos está exatamente mostrando, né, que as saídas planejadas não estão sendo atendidas e, consequentemente, que as necessidades não estão sendo atendidas aí de forma apropriada. Né? Então, basicamente, essa ideia aí, né, de um modelo bem simples, né, de análise de risco aí nos processos. Seguindo, né, a gente também pode pensar na análise de risco agora do próprio conjunto de ativos. Né? Então, a gente definiu um escopo, a gente definiu um portfólio de ativos, ou seja, a gente definiu todos os ativos que estão dentro do guarda-chuva do sistema de gestão de ativos. Partindo do portfólio, né, a gente pode definir, então, quais são os ativos, quais são os conjuntos, subconjuntos, enfim, essas 3 primeiras colunas aqui, né, que a gente vê aqui maior, né, cada organização pode definir da forma que achar mais apropriada, que não tem certo ou errado. Né? Mas a gente entendendo qual é o propósito do ativo, do conjunto ou do subconjunto, a gente pode identificar, né, que tipo de falha pode acontecer, né, que faça com que esse ativo perca a função, né, ele deixe de atender ao objetivo, né, ao que se espera dele. Né? Com isso, a gente pode, em seguida, definir quais são as consequências, né, as causas, né? Podemos também definir quais são os controles atuais, tudo aquilo que já existe na organização, né? E que dentro da gestão dela. Né? E aí a gente pode analisar qual é a probabilidade dessa causa se manifestar,
considerando os controles que a gente já tem, a maturidade, o nível de maturidade dos controles, né? E tanto o almoço, café da manhã, e no de jejum e lanche também. E a gente também pode avaliar, né, a severidade, né, dessas consequências aqui. Tá? Então, o conceito de probabilidade e severidade, né, a multiplicação desses dois fatores, é aquilo que a gente entende pelo nível de risco. Tá? A partir disso, né, a gente pode, em função da cultura da organização, né, do apetite ao risco que essa organização tenha, definir quais são os riscos que são críticos, que são, sei lá, intermediários, ou riscos que são aceitáveis pela organização. Né? Os riscos que a organização entender como sendo críticos significa que os controles atuais não são suficientes. Tá? Então, a gente precisa planejar as ações, né, complementares àquelas que já existem, né, e recalcular os riscos, né, de forma a obter o risco residual. Se esse risco residual continua acima do nível aceitável, novas ações têm que ser feitas, né, inseridas aí dentro do plano de ação. Então, basicamente, é uma ferramenta, né, de análise de riscos de ativos que se soma a ferramentas de análise de riscos dos processos que compõem o sistema de gestão. Nesse slide aqui, a gente vê um caso real. Né? Então, é o caso lá do hospital. Né? Então, a gente tem aqui os sistemas de gestão de ativos e a função, né, de cada sistema que tem lá dentro do hospital, quais são os riscos ou os modos de falha que podem acontecer, se existem oportunidades. Tá? Aqui na parte de controles e planos, então, mostra, né, quais são os recursos necessários, né, se tem necessidade de algum novo planejamento operacional, se tem necessidade de algum tipo de monitoramento. Né. No caso do hospital, o nível de risco está muito associado também ao acordo de nível de serviços que existe entre a engenharia de manutenção e o corpo clínico do hospital. Né. Essas duas bolinhas aqui significa que existe um nível de serviços intermediário, médio, aí, de média complexidade. Né? Então, basicamente, essa é a ideia. Né? E aí a gente pode também trabalhar, né, além da parte de riscos que a gente vê aqui, né, a gente pode trabalhar também, né, com a parte de oportunidades. Né? E aí a gente pode falar, poxa, eu tenho inúmeras oportunidades, como que eu posso priorizar? Né? Quais são as oportunidades mais atrativas? Né? Então, pensando aí, a gente pode ver qual é o esforço necessário para que a gente aproveite essa oportunidade, né? Basicamente, qual o investimento que a gente tem que fazer, né, em dinheiro, em horas homem de trabalho, etc. Né? Quanto maior o esforço, menos atrativa é a oportunidade. Qual a magnitude do ganho, né, o retorno desse investimento, né? E se esse é um ganho sustentável. Né? Se é um voo de galinha, né, que a gente tem o benefício durante um curto espaço de tempo, ou se é alguma coisa perene, né? Um ganho que a gente vai ter aí ao longo da vida da organização. Então, basicamente, pensando nesses três fatores, a gente pode ter aqui o nível de atratividade dessa oportunidade. Com isso, a gente pode começar a escalonar, né? Aquelas que são mais atrativas, a gente pode fazer, por exemplo, ao longo dos anos de 2021 e 2022. Né? As que são medianamente atrativas, a gente pode fazer em 2023. Tá? E com isso, a gente pode ter um plano aí de longo prazo, né, para o próprio sistema de gestão de ativos e um plano de investimento aí para a própria organização. Marcelo, agora OE, deixo contigo. Bom, legal, valeu, Rafiner. Só uma coisa que eu acho interessante, daquilo que nós havíamos falado no slide anterior, né, o Rafiner, uma das coisas que eu acho legal é você começar a entender aquilo que a gente chama de fenômeno, né? Por exemplo, você tem um determinado ativo, exemplo típico de uma empilhadeira, tá? Imagina que eu tenho uma divisão de rental de empilhadeira, tá? E eu verifico que, em média, as empilhadeiras que eu tenho, eles têm um tempo médio entre falhas no MTBF realmente muito baixo, muito aquém daquilo que eu gostaria de ter. Tá ok? Isso impede de eu fazer mais negócio, porque é um ativo com o qual eu ganho dinheiro, né? E isso impede de fazer um novo negócio. Então, eu gostaria de dobrar esse prazo do MTBF. Jovem, eu não vou conseguir resolver problema nenhum assim. Por quê? Porque eu estou falando da empilhadeira. Então, eu tenho que pensar no nível de subsistema. Aonde que está a maioria das falhas da minha empilhadeira? Como é que está localizado a falha? É sistema elétrico? É sistema mecânico? Né? Eu preciso começar a caracterizar. Então, eu não consigo, né, resolver problemas sem entender qual é o fenômeno.
Então, se eu caracterizo que, por exemplo, né, 80% dos problemas de parada diz respeito ao sistema elétrico, então eu já fechei, né, um pouco a perspectiva de onde que eu tenho que trabalhar. Né? Então, isso é uma coisa importante. A gente precisa começar a entender quais são os problemas que nós temos no nosso ativo. Tá claro isso aí ou não? Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, esse desdobramento lógico, no nível de, por exemplo, sistemas, subsistemas, até chegar a nível de componentes, se for o caso, é uma coisa muito importante para a gente poder desdobrar e aí sim ter a capacidade de poder resolver, né, o desempenho desse meu ativo de uma maneira um pouco mais assertiva, mais objetiva aí, tá? Ô, Rafner, se quiser mudar para o próximo, lá que nós falamos do lado OE, eu até agradeço, tá, cara? Só para não mudar aí, tá? Nós colocamos um exemplo aqui, né? Não de um segmento de rental, mas de um segmento, por exemplo, né? Que eu tenho um ativo no qual eu utilizo, tá? Que é uma máquina, um bem de capital, que eu utilizo para poder gerar determinados produtos, né? Então, geralmente, qualquer organização, né? Mede, tá ok? Um negócio chamado OEE, que é Over Equipment Effectiveness. O que é isso, né? Que é a eficácia geral do equipamento, tá? Só que, quando nós falamos desse indicador, a eficácia geral do equipamento, muitas vezes, como eu tenho um número dele muito baixo, e ele é composto basicamente por 3 componentes aí, que é disponibilidade, produtividade, né, e qualidade, vamos falar assim, eu compenso isso, ter que produzir mais, ou seja, eu vou estar produzindo mais, que eu vou usar muito mais esse ativo, né, em quantidade de peças produzidas. Porém, esse é um cuidado muito grande, porque eu estou começando a aumentar até o meu estoque, né? Então, eu tenho, muitas vezes, resultado no maior inventário e um prazo, muitas vezes, mais longo, né, de escoar essa minha produção, né? Ou seja, eu gerei um estoque sem gerar throughput, dinheiro. Isso é conceito lindo, né? Ok? Ô, Rafner, vai para o próximo, por favor, aí, tá? Então, o foco nosso, né, de gestão de ativo, aperta mais uma vez aí, Rafner. Tá aqui, ó, equipamento. E por que isso é importante? Eu acredito que a maioria, pelo histórico nosso, né, a maioria dos problemas que a gente vê em termos de determinados indicadores de desempenho industrial, que é o OEE, não é porque eu tenho muitas vezes problema de qualidade, né? Eu posso ter problema de qualidade, sim, tá? Mas a porcentagem disso aí é um pouco menor com relação ao OEE. Da mesma forma, com relação ao desempenho. O que nós percebemos aí, que muitas vezes o grande problema é a disponibilidade do ativo. E quando você não tem uma disponibilidade maior do ativo, significa que aquele ativo teu, eu não vou estar utilizando ele da forma que eu gostaria de estar utilizando. O que significa isso? A partir do momento que eu não estou utilizando aquele ativo, significa que eu não tenho mais condição de trazer recurso, ou seja, faturamento, para dentro da minha organização. E isso aumenta o resultado financeiro que algumas empresas medem, que é um tal de variance. O que é o variance? É um resultado financeiro que você tem de não utilização de fábrica. Se eu não estou utilizando a fábrica, significa que aquele meu ativo ele vai se depreciar num tempo muito menor. Então, significa que o meu custo que eu tenho por peça produzida vai ser muito maior. Se meu custo por peça produzida é muito maior, significa que meu gross margin vai ser menor. Se meu gross margin é menor, jovem, meu EBITDA vai ser menor. E a lucratividade é menor ainda. Então, é esse desdobramento que é importante. É essa coerência que nós estamos falando, né, do sistema de gestão de ativos, para poder alcançar o resultado de uma forma sustentável da sua organização. Tá claro isso aí ou não? Beleza? Então, esse aqui é um exemplo típico, né, que a gente pode ter. No caso de vocês, que é rental, isso é muito mais direto, né? Dentro de um segmento industrial, vamos lá, né, num segmento que eu tenho um ativo para poder gerar produtos e serviços, né? Muitas vezes as organizações utilizam esse indicador. Então, aí é a correlação do sistema de gestão de ativos para o resultado mais efetivo da organização. O que nós estamos propondo agora para vocês, que basicamente nós terminamos, é o nosso webinar. Vai para o próximo, Rafner, por favor. Estou usando Rafner aí, tá? É fazer uma degustação para abraço, específica aí para a gestão de ativos. Então, o que nós estamos propondo para vocês aí? Nós vamos estar disponibilizando o treinamento que nós temos no sistema de gestão de ativos, que está gravado, que é de requisitos dessa norma específica. É um treinamento de aproximadamente 8 horas, está gravado.
E ali nesse treinamento você tem não só os vídeos, né, mas você tem quizzes também, você pode abaixar fazendo download da apostila, do material e etc. Então, para participantes que, por exemplo, né, de vocês que participaram do webinar e são associados à Brasf, nós estamos dando basicamente um participante por associado free. Beleza ou não? Né? E isso eu gostaria de depois verificar como é que a gente poderia fazer via Alexandre aí, ou via Jefferson, né? A gente poder captar essas pessoas que têm interesse. Tá? Então, as pessoas que têm interesse, associado da Brasf, a gente estaria dando free. Para aquele que não é associado da Brasf, nós estamos dando 50% de desconto por participante por empresa. Só que aqui nós estamos estudando uma janela. Marcelo, te silenciaram, Marcelo. Avaliação profissional. Alguém me silenciou aí, né? Tá? Então tá bom. Cadê você? Cadê você? Cadê Eu tô você? aqui, você me apertou aí, né, rapaz? Não aperta não, tá? Então tá jóia. Para quem é associado da Brasf, é um participante por associado, isso é free. Para quem não é associado da Brasf, a gente está dando 50% de desconto, 50% do voucher, ok? Para um participante por empresa, mas aí a gente está definindo uma determinada janela aí, do dia 19 ao 25 do 4, tá? E toda essa comunicação a gente gostaria de fazer via Brasf, né? Para a gente poder, pelo menos, sistematizar essas informações e ser mais assertivo também, até no link, para quem que é o responsável, quem que é a pessoa, viabilizar essas inscrições aí também, ok? Tá, é importante aí, acho que colocar, né, não tem truque nenhum aí, né, é o treinamento que a gente tem aí para o mercado, né, é um treinamento com emissão do certificado, um treinamento normal, tá? É um treinamento que qualquer pessoa que está no mercado aí pode acabar comprando. Né? É isso. Posso aí, compartilhar a tela ou não? Pode, deixa eu só para a gente fechar, né, a gente talvez traduzir, né, o que é um sistema de gestão de ativos e para que ele serve numa única frase, né? Então, basicamente, é equilibrar disponibilidade do ativo, confiabilidade do ativo, dentro de um custo que seja adequado para a organização. Então, é trabalhar esse tripé: disponibilidade, confiabilidade, custo. O sistema de gestão de ativos vai trazer exatamente uma melhor capacidade, né, de equilibrar esses três pilares aí. Beleza. Então, vamos lá, Marcelo. Deixa eu compartilhar aqui. Joia. Tá contigo aí? Opa, posso? Pode. Não, é só você descompartilhar. Pronto. Interessante que está dando para mim aqui compartilhamento. Não... dá você tem na opção de compartilhar a tela lá, partiu, né? E aí você coloca o Marcelo como host. Então, peraí, deixa eu ver aqui. De novo, clica no nome dele lá, mais e um make host. Na próxima vez, Jefferson, falar aqui ao vivo para todos, a gente deixa isso aberto para todos, fica mais fácil, a gente perde menos tempo. Ok. Para fazer, só para lembrar disso. A gente vai melhorando evento a evento. Marcelo, make host, tá aí. Não, ficou o Jefferson, ficou o host agora, ó. Peraí. Marcelo, tá como... Passa para mim, vai, o Jefferson, vai. Peraí. Faz o negócio. Agora vai. Marcelo agora é o capo. Agora eu sou o capo aí. Tá? Então vamos lá, vai. Capo Pizzinato, pronto. Então vamos lá, vai. Vocês estão vendo essa minha tela aqui ou não? Esse aqui é o nosso site, tá? Estão conseguindo ver aí? Sim, legal. Sim. Então esse aqui é o site da ActiShare, etc. Você clicou treinamento aqui, você vai verificar portfólio. Desde os treinamentos portfólio ActiShare. Tá? Basicamente, nós colocamos somente o gravado, que é a gestão de ativos, tá? Ele está carregando. Vamos lá, carrega. Pronto. Você vai ver aqui que você tem a gestão de ativos. Esse aqui é o portfólio dos treinamentos que a gente disponibiliza para o mercado, tá? Basicamente ao vivo. Tá vendo aqui, ó? Sistema de gestão de ativos gravado.
tá? A hora que você clica aqui, ó, Sistema de Gestão de Ativos, tá? Você vai verificar qual que é o valor do curso, que é o 50% é desse valor, né? Tá? E aí é gratuito, tá? A hora que você quiser, se você quiser se inscrever, é só clicar aqui, ó, ver detalhes aqui, ó. Aí você se inscreve e você faz o pagamento. Então, o que nós vamos estar fazendo é, para aqueles que são associados da Abrasf, né, e têm interesse, seria um participante por associado, né? Nós disponibilizamos um link, ok? Para ele poder fazer isso gratuitamente. Ou seja, estamos falando de alguma coisa peanuts, né? Para aquele que não é associado e participou do webinar e tem interesse, entrou em contato com o Alexandre, com o Jefferson, nós estamos dando 50% de desconto dentro de uma determinada janela aí. Tranquilo ou não? Sim. Tá? Então, basicamente, você tem a carga horária de 8 horas, né? Logicamente, depois que você se inscreveu, você tem um período para você poder fazer esse treinamento, e esse aqui é o conteúdo dele. E aí o certificado, a hora que você concluir 100%, o certificado vai automaticamente aí. Ok? Perfeito. Muito bacana, Marcelo. Muito Beleza, bacana, perfeito. cara? Então tá, Muito joia. bom. Deixa eu Muito, interromper muito aqui. bom, muito bom. Eu queria fazer uns comentários finais aí. Não sei se alguém tem pergunta. Eu queria que o pessoal fizesse pergunta, quisesse fazer pergunta aqui usando a tela de chat, né? Aberto aí para o Marcelo e para o Hafner, né? Enquanto isso, eu vou fazer uns comentários aqui, trazendo acho que talvez uma realidade das nossas empresas, das locadoras de equipamentos, né, para construção. As nossas locadoras hoje, o que tem em comum, né, de todas dentro de casa, né, independente do porte, da especialidade, a gente tem empresas que trabalham no segmento comercial, mais residencial, outras com construção pesada, outras têm máquinas também, tem plataformas telescópicas, tem, às vezes, algumas têm gruas, né, então, algumas têm empilhadeiras, inclusive geradores, né, então a gente tem uma variedade muito grande dos associados, né, e porte, atendimento, filiais, etc. e tal. Mas todas elas, e a gente costuma falar isso muito, né, quando eu trabalhava e era executivo de setor aí, né, e trabalhava dentro aí das empresas, a gente falava sempre daquela equaçãozinha, que o faturamento potencial de uma locadora é basicamente um produto de 3 coisinhas. O estoque disponível, né? O estoque disponível, e aí você pode botar isso, separar isso por produto, por linha de produto, etc. e tal. O preço médio de locação que você está praticando e a taxa de ocupação que você consegue imprimir, né? Que costuma ser 70, 75, 80, em casos absurdos, 85, etc. e tal. A gente não consegue passar muito mais do que isso por uma série de motivos, né? Ou seja, vamos lá, desses 3 itens, o estoque, teoricamente, quando a gente falar o estoque disponível, o Hafner colocou muito bem, né? Se a gente tiver uma quantidade de equipamento, isso aí pode ser em plataforma telescópica, em forma para concreto, em escoramento, mas elas não puderem sair para performar a locação, elas não vão servir para ninguém, elas não vão gerar faturamento. Né? O preço médio, usualmente, quem acaba dando o preço no mercado de livre concorrência é o mercado. A gente é um mercado super competitivo, né? As empresas aí têm suas pequenas variações aí, mas é um mercado super competitivo, né? Só em São Paulo a gente deve ter aí só na Grande São Paulo, mais de 250 locadoras, né? Então, assim, de pequeno, médio e grande porte, atuando, né? Então, aí é um mercado absolutamente competitivo. E a taxa de ocupação, né? Que a gente consegue aumentar a taxa de ocupação do estoque conforme a gente consegue ter disponibilidade, né? Então, que conversa com o primeiro item que eu falei para vocês. Esse é o produto do faturamento potencial das locadoras. Eu acho que essa metodologia toda que foi apresentada aí pelo Hafner e pelo Marcelo, né? Ela pode, pensando que o que tem em comum em todos os nossos associados é que o grande negócio deles é locação de equipamentos, alguns vendem, alguns prestam serviço também, né? Mas 100% deles locam, 100% deles locam. Né? Então, quando a gente consegue fazer o nosso estoque performar mais, né? Então, através de uma gestão adequada desses ativos, na verdade, a gente consegue gerar mais faturamento e, portanto, mais resultado para as nossas empresas. Está aí o grande valor. Né? Eu acho que aqui dentro da sala a gente tem aí gestores de logística, a gente tem pessoal da área de engenharia, pessoal da área administrativa, em cada empresa, até, viu, Hafner e Marcelo, a gente tem
esse assunto tratado de uma forma diferente, né? Então, assim, às vezes está pendurado numa área de logística, ou numa área de administração, ou numa área de engenharia. Naturalmente, cada um se organiza como acha que deve, né? Mas, naturalmente, esse é um assunto, a razão pela qual a gente achou muito boa a participação e o trabalho de vocês, que é de interesse estrutural fundamental para todos, né? Então, dessa forma, eu queria agradecer muito a participação de vocês aí nesse evento, colocar aí os nossos associados também à disposição, em contato com vocês. Vamos agradecer essa degustação que vocês estão proporcionando aí para os nossos associados. Para quem não é associado, a gente tem o voucher de desconto, que você comentou também, que acho que é muito bacana também. Eu vou disponibilizar o mailing para vocês aí através do Jefferson, também dos inscritos. Algumas pessoas não puderam estar com a gente, umas tiveram que sair um pouquinho antes, a gente conhece um pouquinho a dinâmica das empresas, né? E acho que é por aí. Vocês querem algumas palavras finais? Jefferson, também você pelo Comitê de Engenharia, alguma coisa aí que você queira comentar? E depois a gente fecha com os nossos dois convidados, aí, nossos dois palestrantes ilustres. Sim, primeiramente agradecer, né, o Hafner e o Marcelo, né, pela disponibilidade aí, pela apresentação. Como você falou, é um tema bastante importante, né? A gente que atua muito tempo no mercado, eles fazendo a apresentação e eu pensando aqui, né, no método que era usado desde quando eu comecei. Quer dizer, o PDCA é uma ferramenta importantíssima, né, em toda a estrutura, né, do empreendimento, da organização. E isso já era feito, né, há muito tempo. O que acontece? Muitas vezes se fazia e não tinha registro, né? Era um PDCA que estava sendo feito na empresa, né? Mas como não tinha toda essa evolução, né? Então não tinha registro. Então é muito importante, né, esclarecer, né, o que é o PDCA, a ferramenta utilizada, né? Sempre estar verificando, né, checando, né, o que acontece com o sistema e muito importante. Eu queria pedir assim para o Paulo ou Marcelo só uma explicação que seria a manutenção preditiva, que eu até anotei aqui, né? Ouvi falar, não ouvi falar, e eu acho que não sei se todos conhecem ou não, mas eu talvez conheça, mas não com esse nome. Boa. Não, e tem gente que sabe muito boa levantada, Jeff. Muito bom. Ótimo ponto. Isso aí é um dos requisitos. Vamos lá, vai dentro do segmento automotivo, porque esse negócio passou a ser um requisito dentro do segmento de manutenção, né, dos processos de manutenção. Tá? Uma coisa, imagina que eu tenho, por exemplo, né, um mancal de rolamento. Né? O mancal de rolamento, eu vou executar uma determinada manutenção. O que é uma manutenção corretiva? Uma manutenção corretiva é o mancal falhou, eu vou lá e substituo ele. Certo ou não? Tá. Certo. Quando você fala de manutenção preventiva, significa que eu estou tomando uma ação antes dele falhar. Por exemplo, você pode ter a estimativa de vida útil do rolamento. Aí é preditiva. Né? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, de uma forma geral, tá? Manutenção preventiva, vou lá e substituo o mancal de rolamento. Quanto custa o mancal de rolamento? Não é barato. Quanto custa o motor elétrico? Não é barato. Né? Então, o que é a manutenção preditiva? A manutenção preditiva, ele nada mais é do que uma sistemática de monitoramento da vida útil de determinados componentes. Então, qual seria o melhor momento que eu tenho para poder substituir aquele componente? Exemplo tipo, mancal de rolamento, posso fazer uma ferrografia. E eu vou verificando como é que está a porcentagem de teor de ferro, né? Fazendo coleta lá da graxa, ok? Até o ponto ótimo de poder substituir, porque além daquele resultado, ele está no final da vida útil. Está no limite. Uma outra coisa, exatamente, eu tenho um monitoramento do motor elétrico, da mesma forma, né? Por quê? Qual é o grande objetivo da manutenção preditiva? Esse é meu ponto de vista. O grande objetivo da manutenção preditiva é você otimizar o recurso financeiro que a tua empresa tem. Então, ele impacta na eficiência do resultado da tua organização. Eficiência, estamos falando de impacto financeiro, né? Então, a manutenção preditiva, ele tem por esse objetivo, é acompanhar a vida útil de determinados equipamentos que são considerados para vocês como equipamentos chaves em função de uma análise de risco que você decidiu, né? Para quê? Para poder tomar uma determinada ação de substituição daquele componente
né? De uma forma que não impacte muito, por exemplo, o estoque que eu tenho que ter de peça sobressalente, de componente sobressalente para executar a atividade de manutenção, e até o resultado financeiro, de uma forma bem direta. Então, a manutenção preditiva tem por esse objetivo. Não deixa de ser um acompanhamento da vida útil de determinados componentes. Você quer complementar, Rafinha? Então, pegando o exemplo da alocação lá dos caminhões extra pesados lá para as mineradoras, né? Manutenção corretiva, o caminhão quebra, alguém vai lá e conserta. Né? A manutenção preventiva, você pode, por exemplo, falar assim, olha, a vida útil do óleo é para 10 mil quilômetros. Então, quando dá 10 mil quilômetros, eu vou lá e troco o óleo. Okay. Agora, você imagina uma empresa que tem 40 caminhões extra pesados, né, rodando dentro da planta do cliente, a quantidade de óleo que deveria ser trocado. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de um laboratório, onde eles fazem a coleta do óleo, analisam se o óleo ainda tem vida útil, e a partir disso eles tomam a decisão de substituir o óleo ou não. E isso é uma manutenção preditiva. Um outro exemplo é uma máquina, né, rotativa. Você tem lá uma vida útil de rolamento para 8.000 horas. A preventiva deu as 8.000 horas, você sabe que o risco de falha é grande, você vai lá e substitui o rolamento. A preditiva, o que você faz? Você coloca lá um sensor de vibração para que você possa ter, a partir da análise da vibração, né, a caracterização se o rolamento está efetivamente no fim da vida útil. Então, dá para a gente dizer que o sistema de manutenção preditiva é o sistema mais sofisticado que uma empresa pode ter. Ele leva a uma decisão baseada em dados que são mensuráveis, né? E não em estimativas, como acontece, por exemplo, a manutenção preventiva. Né? Muito legal, Rafa. Rafa, deixa eu... Oi, Marcelo, manda. Só para poder complementar, às vezes, o custo do monitoramento que você tem na manutenção preditiva, ele é mais caro que a própria substituição de equipamento. Tá? Aí passa a não ser uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Né? Então, nesse caso... Não faz, né? Faz a corretiva, deixa quebrar, né? Ou a preditiva poderia ser, por exemplo, o óleo a cada 10 mil, na análise laboratorial... Independente do estado dele. Dependendo do estado dele. Deu os 10 mil, o laboratório diz, ainda está bom, pode passar ou não? Pode passar, exato. Pode passar. Ele corre o risco. Mas é um risco calculado, mas é um risco que você tem um Lessons Learned, você tem uma lição aprendida. Né? Então, até quanto que eu vou, né? 10 mil, tudo bem, né? Será que eu consigo chegar em 14 mil? Né? Será que esse seria um bom número? Tá? Então, usa um pouquinho da ciência, né? Um pouquinho de engenharia e verifica até que ponto você vai querer assumir esse risco. Ou se você não quer assumir risco nenhum, tudo bem. Então, não vou fazer manutenção preditiva nesse momento. Só vou fazer preditiva. Vai no convencional. Exatamente. Trazendo aí para o nosso dia a dia, né? 10 mil quilômetros, tem gente que vai no posto de gasolina ou na concessionária e troca o óleo. Agora tem gente que puxa a vareta, né? Pega lá o óleo, põe no meio dos dedos assim e faz uma análise, né? Para saber se o óleo legal, a cor tá boa, a viscosidade tá boa, vamos embora, né? Quer dizer, não deixa de ser uma preditiva, meio porquinha, mas é uma preditiva. Ou seja, essa aí é uma manutenção preditiva, né, com um nível de confiabilidade realmente muito baixo. Exatamente. Essa aí agora, se você faz uma análise do óleo, aí tudo bem. Uma experiência própria. Nessa preditiva aí com o meu carro, eu perdi o motor o ano passado. Porra! Tomei um prejuízo, rapaz, que eu vou te falar. Por isso que eu acho, cara, que às vezes... Você decidiu tomar o risco, cara, exatamente, risco, por isso que eu acho que... Agora, depois disso, eu aprendi. Eu fui trocar o óleo ontem com 8 mil. Olha lá. Ficou o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança.
Deixa eu só fazer um comentário legal com vocês. Não sei se vocês, certamente o Hafner e o Marcelo devem saber de projetos parecidos, né? Mas é uma coisa que talvez para os nossos locadores, para os nossos associados, talvez nas PTAs, nos manipuladores, em máquina possa ter algo que funcione, né? Há 2 anos, né? Eu tenho uma segunda atividade além da Brasf que envolve aí pessoas, startup, tecnologia, etc. e tal. Eu me aproximei de um projeto de uma empresa aí de elevadores. Eu não vou fazer merchan deles porque eles me pagam nada, né? E aí, mas são os elevadores conectados. Aí são elevadores que estão em prédios residenciais, comerciais, e eles desde o ano retrasado, todo elevador é sensoriado. Então ele tem uma caixinha no elevador de um prédio que eles chamam de cubo, né? É uma caixinha com uma placazinha de internet, né, que fornece dados, né, para uma central. Ok. E aí que dados? Né? Isso aí nada mais é do que uma aplicação de IoT, né, Internet das Coisas, de sensores, como o Hafner falou. Então, lá ele está medindo a temperatura, a vibração, a velocidade, a tensão na correia, uma série de coisas, e mandando para uma central, para um call center, né, para a central, né, que fica analisando esses dados. E aí, qual que é o desenho do negócio que eles estão fazendo em relação à manutenção? A ideia deles é chegar assim, um belo dia, você está no seu prédio, toca a campainha, vem o pessoal dessa empresa, né? Falando assim, eu vim ver o elevador. Aí ele falou assim, não, mas eu não chamei vocês, eu não chamei o elevador. Aí, eu não chamei vocês, o elevador está funcionando. Aí o cara fala assim, não, mas ele vai quebrar amanhã. Nesse nível. Né? Então, é nesse nível, porque eles têm uma base de dados que, quando acontecem determinados indicadores, lá, determinados números, métricas, que eles têm através de IoT lá, tensão, temperatura, vibração, etc., velocidade, etc. E tal, né? Eles criam uma massa de Big Data, né, de Big Data, que tem 98% de chance, no dia seguinte, em X horas, a máquina parar e quebrar o elevador. Então, é uma aplicação aí de tecnologia, a manutenção preditiva, que vai se antecipar à ocorrência de um problema, nesse caso ainda com mais sofisticação, né? Que é com medição, geração de dados, aí vai para uma central, uma análise e disparo de uma ação. Então, achei um negócio muito bacana. Isso vai começar a funcionar, isso já, na verdade, já tem um piloto rodando. Eu achei isso muito interessante, né? Como se você tivesse aquela luzinha do teu carro no painel, fala assim, para que vai dar problema, entendeu? Isso aplicado no elevador, né? Então, acho que é isso. Mas bacana, alguma coisa a mais? Alguma coisa a mais, pessoal? Eu não sei, os contatos tanto do Hafner como do Marcelo estão aqui na tela de chat, né? Para quem tiver, tem o celular e o e-mail deles. O do Jefferson também tem o e-mail da Brasf aqui. Eu coloquei também. Estão todos os contatos aqui disponíveis aqui na tela de chat. Quem tiver também alguma demanda especial aí, fica à vontade também para passar um e-mail para nós lá na Brasf, contato@brasf.org.br, né? Nosso site é abrasf.org.br também. Esse material vai estar disponibilizado lá. Tão logo a gente fecha a gravação aqui, a gente já vai fazer o upload dele, já vai subi-los para o nosso site. Vai estar disponível para vocês. E não esqueçam de aproveitar também as questões aí dos vouchers, como de associados, né? E para associados e não associados também, com essas condições especiais aí de desconto, ok? Mais uma nesse vez, caso, de novo, eu gostaria de só pedir, antes de eu agradecer, né, essa questão do treinamento, dos vouchers, etc., eu acho que é interessante canalizar isso com o Alexandre, com o Jefferson também, né? Perfeito, isso, perfeito. Para a gente poder disponibilizar isso de uma maneira um pouco mais sistêmica, mais organizada. Tá bom. Vamos centralizar aqui no e-mail da Abrasf com o Jefferson, que vai cuidar disso. Perfeito, Marcelo. Legal. Te agradeço o toque aí. E agradeço bastante. Esse voucher esse treinamento já a partir de segunda agora, né, Marcelo? É isso? Sim, a partir de segunda-feira agora. A única coisa que eu acho que é interessante por exemplo, né, canalizar isso através de vocês para fazer isso de uma forma um pouco mais sistêmica, tá? Perfeito. Deixa conosco. Ok. Marcelão, Hafner, obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem as últimas palavras aí, cara, super, super bacana. Acho que muito proveitoso aí para o nosso pessoal, tá? Para os interessados aí que trabalham exatamente com o que vocês estão propondo. O nível de sofisticação, o que tem de técnica aí por detrás que esse povo tem que melhorar é enorme, tá? Te falo isso porque a gente conhece a cozinha de algumas empresas aí e a gente sabe o espaço de melhora que há para isso acontecer, né, Jefferson? Sim, registro, né, que eu comentei, né? É isso aí, bem lembrado. Tá legal? Bom, pessoal, outro recado. Fala, Rafael, vamos encerrar aí, claro, o teu recado. O Marcelo está, nesse momento, fazendo gravações, né? Acho que terminando agora, ele volta a fazer as gravações. Então, para quem gostar do modelo de treinamento, né? A gente está agora, acho que em maio, saindo ainda a qualidade
meio ambiente, saúde e segurança e gestão de energia, né, nesse mesmo modelo aí. Né? Muito bom. A gente está trabalhando nisso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado. Vamos, Eu que agradeço também, gostaria de agradecer a oportunidade aí do Alexandre, do Jefferson, da gente poder compartilhar a experiência, né? Uma das coisas que eu estava conversando com o Hafner na apresentação, eu até falei para o Hafner, não vamos ficar falando muito de norma não, tá? Vamos trocar figurinha, que eu acho que trocar figurinha é uma coisa muito interessante. Não, funcionou bem. O que nós estamos fazendo aqui é trocando experiência, né? Uma coisa um pouco mais palpável, uma coisa um pouco mais prática, para a gente materializar um pouco o nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí de estar contando com todos vocês. Obrigado pela paciência e desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Nada, imagina. Tá? Legal. Valeu, é isso aí. Sucesso a todos. Sucesso obrigado, aí. gente. Valeu. Valeu. Um abraço. Bom dia.